Bem-vindos ao nosso canal Viajantes de Fé. Hoje, vamos aterrissar no tema bíblico mais importante de todos, a segunda vinda de Jesus e como os avanços tecnológicos, em especial os hologramas, podem ser usados para enganar e distorcer os sinais verdadeiros da volta do nosso Salvador. As Escrituras Sagradas dizem que antes de Cristo subir aos céus, ele prometeu aos seus discípulos que voltaria. Durante séculos, os fiéis têm esperado pela volta de Cristo. Mas quando Jesus voltará? Quais são os sinais verdadeiros? E como saber que são verdadeiros? Neste vídeo traremos para você as respostas para essas e muitas outras perguntas. Vamos conhecer sobre a segunda vinda de Jesus e os sinais reais de que ela se aproxima. Mas antes, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novos vídeos. Se quiser conhecer meu testemunho sobre como a palavra de Deus me tirou do meu próprio luto, clique no link da descrição desse vídeo. Tenho certeza que te ajudará muito a ter paz interior. Deus te abençoe. Cristo nos deixou escrito a promessa de que retornará depois de ascender ao céu após a ressurreição. De acordo com João, capítulo 14, versículos de 1 a 3, Jesus disse: "Não se turbe o vosso coração, ou seja, não fique com medo, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também." O porquê Jesus voltar é explicado no livro de João, capítulo 5, e versículos de 25 a 29. Ele vem novamente para completar o plano de salvação, que inclui a nossa ressurreição, a nossa presença aos olhos de Deus e a vida com Ele eternamente na terra renovada, a Nova Jerusalém, a cidade onde vamos morar eternamente. Quando Jesus voltará, é uma pergunta que os discípulos fizeram a Jesus. Mas só Deus sabe a resposta a essa pergunta. O livro de Marcos, capítulo 13 e versículo 32 diz: "Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai." Jesus não deu um prazo aos seus discípulos, mas disse que voltaria. Se isso será amanhã ou daqui a 1000 anos, ninguém sabe ao certo. A Bíblia, no entanto, nos diz para estarmos preparados para isso, pois pode acontecer a qualquer momento. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Assim está escrito no livro de Marcos, capítulo 13 e versículo 33. Mas os discípulos de Jesus estavam se sentindo órfãos e tinham um temor de ficarem longe de Jesus. Então, perguntaram-lhe sobre os sinais da sua vinda. No livro de Mateus, capítulo 24 e versículo 3, diz: "E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo?" Em Mateus, capítulo 24, no versículo 5. Jesus alerta sobre isso e diz: "Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos." Jesus nos alertou ainda sobre os falsos messias em dizendo: "Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos." Muitas pessoas têm dificuldade em interpretar as profecias bíblicas relacionadas à segunda vinda de Jesus. Isso causa ansiedade e especulação. Por quê? Existem diferentes interpretações de detalhes sobre como será a volta de Jesus, o que pode gerar confusão e incerteza causadas pelas diferenças ditas pelas religiões. Contudo, todas concordam que ele virá. Isso é o certo. Mas aqui, vamos falar sobre os falsos profetas que são mencionados no livro de Mateus e capítulo 24, versículo 11. "E surgirão muitos falsos profetas e enganadores." Jesus também nos alertou que as guerras e os conflitos aumentariam antes de sua segunda vinda. Ele disse:
e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Esses sinais são bem esclarecidos pelos dias atuais, pelos governantes, e pelo que tem acontecido entre as nações do mundo, são sinais feitos pelo próprio homem. Desastres naturais e acontecimentos de sofrimento humano em massa são outro sinal mencionado na Bíblia, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Ultimamente tem sido visto um aumento considerável da fúria da natureza acontecendo em várias partes do mundo. São sinais aplicados pela própria natureza que o momento está chegando. Jesus também nos avisa que as pessoas deixarão de se importar com o seu próximo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Muito tem sido visto em jornais filhos se voltarem contra os pais, pais abandonarem os filhos em favor de seus próprios anseios e desejos. Também a violência tem crescido juntamente com a população mundial. A palavra de Deus diz que o amor de muitos esfriarão. E isso tem sido visto dentro do seio das famílias. A Bíblia também diz que depois dos acontecimentos anteriores à chegada de Jesus, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Esses serão fenômenos que acontecerão vindos da galáxia. Sabemos que o universo é cheio de perigo e que a Terra está sujeita a sofrer esse tipo de dano a qualquer momento. Um eclipse, como aconteceu no dia 8 de abril de 2024, faz parte dos sinais do fim dos tempos, mas eles não definem o dia da volta de Jesus e nem o dia do fim do mundo. O Apocalipse é muito mais do que um dia de escurecimento do sol. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. No livro de Apocalipse, capítulo 1, em versículo 7, confirma como Jesus chegará à terra. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. De acordo com 1 Coríntios, capítulo 15, a trombeta soará, anunciando a segunda vinda. Há outra menção ao som de uma trombeta em Tessalonicenses, que descreve a descida de Jesus do céu. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Segundo a Bíblia, pessoas de todos os cantos do mundo expressarão a sua admiração e louvarão a chegada de Jesus. No livro de Romanos, capítulo 14, diz: Porque está escrito: Como eu vivo, diz o Senhor, que todo o joelho se dobrará a mim, e toda a língua confessará a Deus. Mas como saber se estaremos adorando realmente ao Salvador? Atualmente, a tecnologia tem avançado rapidamente e cada vez mais se parece com a realidade. Os hologramas são imagens tridimensionais criadas por meio de projeção de luz em um padrão específico. Eles já são usados em várias aplicações, como entretenimento, arte e até mesmo em tecnologias de segurança. A humanidade tem alcançado cada vez mais um nível avançado de tecnologia. Os hologramas não são ou serão apenas imagens projetadas, mas entidades conscientes e interativas. Logo, eles poderão se comunicar com os humanos. Serão tão reais que muitos começarão a questionar sua própria existência. Se um dia um holograma aparecer nos céus, ele tiver a aparência de um homem com longos cabelos e olhos penetrantes. Sua mensagem ecoará em todo o mundo, e até mesmo muitos que estão com Deus serão enganados. A grande massa acreditará imediatamente, enquanto que só alguns suspeitarão ser um elaborado com holograma projetado por satélites. Embora atualmente os hologramas sejam principalmente usados para fins de entretenimento, projeções em eventos e outras aplicações não enganosas,
À medida que a tecnologia de hologramas melhora, eles podem se tornar quase indistinguíveis da realidade. Imagine um holograma tão convincente que você não consiga diferenciá-lo de uma pessoa real. Isso poderia levar a situações em que as pessoas são enganadas. Esses enganos podem confundir e desviar as pessoas do verdadeiro significado dos sinais da volta de Jesus. Se alguém tiver acesso a essa tecnologia e intenções maliciosas, poderá criar cenários enganosos para manipular as pessoas. É fundamental aprender a discernir entre sinais autênticos e falsos da volta de Jesus. Isso pode ser alcançado através da fidelidade às Escrituras, da oração e do discernimento espiritual. É essencial manter-se firme na fé e buscar um relacionamento íntimo com Jesus. Esteja vigilante e preparado espiritualmente para não ser enganado por falsos sinais. Os sinais da volta de Jesus não serão agradáveis, com certeza, mas as tragédias e sofrimentos atuais não são o fim da história. Há um tempo determinado por Deus, um momento em que todas as coisas serão restauradas. Jesus voltará não apenas para consolar, mas para transformar toda a criação, restaurando-a à sua glória original. Em Efésios capítulo 4, versículo 14, diz assim: O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. E também, no capítulo 6 e versículo 12 diz: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdos como este e compartilhe este vídeo com aqueles que também estão interessados em entender os sinais da volta de Jesus.